E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começo de semana, hoje segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. Quero desejar a todos uma semana iluminada, abençoada, que tudo aquilo que você almejar para realizar essa semana se torne realidade. Muitas pessoas, né, mesmo em tempo de pandemia, tá recebendo alguns familiares de fora, né, mas isso é normal, gente, mas com todos os cuidados. Pelo amor de Deus, a pandemia está aí e ainda precisamos nos cuidar e cuidar das pessoas a qual nós amamos, né? Olha, gente, eu peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, aquela coisa toda que você já sabe aqui, que graças a Deus muita gente todos os dias tem se inscrito aqui no nosso canal. Olha, gente, infelizmente o governo do presidente Jair Bolsonaro não se cansa em perseguir os beneficiários do BPC, né? Olha, governo quer MP que exclua, gente, que tira fora, né, 500 mil brasileiros de pagamento do BPC. É curioso, gente, o quanto esse público é perseguido, né? Olha, gente, o governo deve editar uma medida provisória para restringir novamente os critérios de concessão do benefício da prestação continuada que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda a partir do ano que vem, ou seja, do ano de 2021. O texto com vigência imediata pode excluir cerca de 500 mil brasileiros que teriam acesso à assistência caso o limite de renda para recebê-lo fosse ampliado como via sendo estudado. Essas pessoas terão que recorrer à justiça se quiser ter esse benefício de volta. Às vezes, gente, eu fico tão revoltado, né? Mas muito revoltado mesmo. Foi uma luta de o quê? De 2 anos para mais. Tantas pessoas lutaram nesse Brasil para que fosse ampliado o BPC. Lembra a questão da renda per capita? Aí teve vitória, foi aprovado, gente, foi aprovado. Chegou inclusive a lei ser publicada no Diário Oficial da União. E aí o governo mexeu os pauzinhos e o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né, gente, pegou uma canetada, tirou a validade dessa lei, né? E agora o governo, esperto, porque sabe que a partir de 2021 talvez essa lei entraria em vigor, já está mexendo o pauzinho. É exatamente isso que você está escutando, já está mexendo os pauzinhos para que a renda de apenas 1/4 do salário mínimo se mantenha, gente. Essa é uma vergonha, gente. Falar de 1/4 de salário mínimo é uma vergonha, né? Para mim é uma anomalia jurídica isso, né? A medida, gente, já está na Casa Civil, mas mesmo lá não é unânime dentro do governo e gerou embate entre ministério e deve provocar desgaste com o Congresso, que já tentou mais de uma vez ampliar o alcance do benefício, pago hoje a 4,9 milhões de brasileiros. A polêmica vem no momento já de pressão pelo fim do auxílio emergencial a vulneráveis, pelo temor do aumento da taxa de pobreza pela demanda maior por programas sociais no país. Só para você ter uma ideia, gente, com o fim do auxílio emergencial, em torno de 7 milhões de brasileiros vão voltar para a miserabilidade. O que vai acontecer com essa medida provisória ao chegar no Congresso Nacional? Vai gerar resistência dos parlamentares. Porque o Senado, principalmente o Senado, gente, o Senado há muito tempo ele discorda com essa renda de 1/4 do salário mínimo para a pessoa conseguir o BPC. O que é 1/4 do salário mínimo? Hoje, gente, hoje equivale a R$ 261. Digamos que some todos os habitantes numa casa, né? Tiver 4 pessoas recebendo R$ 1.000, ok, tá tudo em dia, mas se digamos que um pai esteja trabalhando, ganhe R$ 2.000 por mês e tem um filho deficiente no meio, gente, essa família esse deficiente já deixa de ter direito. Ou seja, aqui a matéria fala que 500 mil novos beneficiários vão deixar de entrar no BPC. Gente, e o quantos de beneficiários que já estão no BPC que vão ter o benefício cortado? Por quê? Por um motivo ou por outro, a renda familiar cresceu. Para algumas famílias, graças a Deus, cresceu a renda familiar. Porque, gente, às vezes eu fico pensando, o governo tem tempo de ficar alegre quando fica sabendo que algumas famílias conseguem superar essa renda, esse valor
Sinal que às vezes alguém da família conseguiu um emprego, aquela família passou a ter um pouquinho mais de renda. Não, daí para o governo isso é crime, isso é errado. Vamos cortar lá. Alguém da família arrumou um emprego, vamos tirar o BPC daquele deficiente e aí você pega e joga aquele deficiente na pobreza de novo. Você joga aquele idoso na pobreza de novo. Gente, eu não consigo entender esse tipo de situação. Tomara que o Congresso Nacional não aprove essa MP, porque ela já está feita lá na Casa Civil, gente. Só falta apresentar para o Congresso Nacional. Provavelmente, né, todos nós sabemos que já já o Legislativo, que é o Senado e a Câmara, vai para o recesso parlamentar. Vai voltar só em fevereiro. E você pode ter certeza que esse tipo de medida provisória é colocado é publicado já bem no comecinho do ano, lá por janeiro. Já coloca uma medida provisória dessa. E medida provisória tem força de lei, gente. É publicado no Diário Oficial da União, ela passa a valer. Ou seja, todo mundo estava na esperança, inclusive eu vi gente do próprio governo falando, olha, gente, esse ano não dá para aumentar a renda, não. Nós estamos gastando muito com o auxílio emergencial, então, mas nós estamos fazendo estudo para 2021, nós colocar a renda do BPC para meio salário mínimo, como os senadores e os deputados votaram. Mentira! Estão lá trabalhando na surdina, escondido, para fazer para que volte novamente os mesmos critérios de sempre de um quarto salário mínimo, né? Há as exceções, por exemplo, o abatimento de remédio caro, alguma coisa da renda per capita. Existe essa situação, mas para a maioria das pessoas isso não funciona, infelizmente. E eu fico pensativo numa coisa, gente, o problema é que, né, a gente sabe que uma grande parte do pessoal dos deputados, um percentual dos senadores, são contra essa renda de R$ 261. Só que aí vai lá o Ricardo Barro, que é o líder do governo, aquele Bezerra lá, que é líder do governo no Senado, né? Ele chega no pé do ouvido do deputado e senador, olha, votem do lado do governo que nós vai dar uma verba lá pro seu município, sabe? Teu município não está precisando de uma ambulância nova? Então o deputado, teu município não está precisando de uma rua nova? E daí o que acontece, gente? Fazem aquela troca. O deputado, ele quer mostrar serviço para o seu município, que é natural, aí aceita. Ah, tá bom, me passe lá, me passe o checão lá que eu vou levar essa verba para o meu município e eu voto contrário ao BPC. E aí ele não ferra só os beneficiários do seu município por troco de uma praça pública, de uma ambulância, mas ele ferra muitas vezes os beneficiários do Brasil inteiro. E isso que é o grande problema lá em Brasília, gente. Quando o governo vê que vai perder alguma coisa, ele vai lá e oferta alguma coisa aos deputados. Gente, mais uma vez eu vou dizer aqui, isso não é ilegal. Isso faz parte do jogo político, porque o deputado ele quer mostrar para a comunidade de onde ele é que ele está fazendo alguma coisa. Porque daí, gente, o jeito que é a rede social hoje em dia, daí o deputado fala, não, eu não aceito. Eu não quero, eu não vou votar contra os aposentados, aí pula todo mundo. Olha, viu? O deputado não quis trazer ambulância para o nosso município, o deputado não trouxe aquele asfalto. É isso, gente, é complicado, eu entendo o lado deles também. Só que é complicado, eu penso que o governo deveria ter um pouquinho mais de compaixão para o BPC, né? Visto que, gente, olha, os bancos tiveram ajuda, por exemplo, né, nesse tempo de pandemia. Quase todos os ramos da sociedade, o trabalhador informal teve ajuda do governo federal, os artistas tiveram ajuda do governo federal, e o BPC o que teve durante a pandemia? Nada. Nada, não teve ajuda alguma por parte do governo. Ah, César, você está se esquecendo que o governo antecipou R$ 600 para quem estava na fila. Meia dúzia recebeu. E ainda para compensar ele cortou um monte. Você que acompanha o canal sabe aqui que eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Né? E daí muitos vão dizer, mas os aposentados nós adiantou o 13º salário. Gente, aí não foi ajuda nenhuma, porque já estava previsto. Né? Já estava dentro do orçamento. Era um direito do aposentado que foi só antecipado. Mas ajuda mesmo não teve.
né? Não teve. E agora o governo vem com essa ladainha de novo. É que nem esses dias um amigo comentou aqui no comentário embaixo assim, nunca vão deixar de perseguir o BPC, sempre vai ter essa perseguição. Me parece que ele tem razão. E é por isso, gente, que eu venho mais uma vez para você, eu já para quem recebe o BPC por idade, gente, eu não é tão válido isso que eu vou falar. Mas para você que é deficiente, que tem seus 30 anos, seus 40 anos, contribua, gente. O BPC dá essa oportunidade para você contribuir, para que quando você chegar nos 65 anos, 60 anos, você se aposente como pessoa normal, né? Para ter um benefício previdenciário normal, para você não ficar se sujeitando a essas eternas humilhações do governo federal, né? Porque senão vai ser sempre assim. Humilhação em cima de humilhação. Mas, gente, agora eu quero falar mais um pouquinho sobre... Eu peço que você tenha paciência, gente. Me desculpe se o vídeo é longo, eu fico nervoso às vezes, é porque não dá para aceitar. Mas agora eu quero falar sobre a questão do 14º salário. Esse ano, pelo visto, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, não vai dar mais tempo. E daí aí você vai dizer assim... Então, os aposentados, né, se tornaram um perdedor? Não, gente, muito pelo contrário, né? O 14º salário não deu tempo esse ano, mas nada impede que logo que voltar o trabalho parlamentar, isso volte a ser discutido para que faça se cumprir essa lei. Eu quero aqui, né, gente? Eu quero que você que está aí do outro lado, que acompanha o meu canal, para nós aplaudir, gente, aplaudir o Milton, né, o Felipe e o Dr. Sandro. Eles estiveram lá em Brasília numa verdadeira luta. Visitaram o gabinete, conversaram com deputados, conversaram com senadores da oposição, da situação, foram tratados mal, por exemplo, a nossa querida Damares, aquela lá da Goiabeira, lá não os recebeu, né, porque é ela que cuida da pasta do idoso lá, né, gente, que ela é muito bem cotada com o presidente Jair Bolsonaro, ela poderia pedir para o presidente, por exemplo, para editar uma medida provisória para liberar o 14º salário, mas não quis receber, né? E sabe, gente, e o que é o pior, né, que eu estava vendo lá no canal do Dr. Sandro, que ele estava falando uma coisa, e é pura verdade. As pessoas, ao invés de ir na página do presidente reclamar quanto a isso, aí na página dos grandão lá em Brasília, por exemplo, do Paulo Guedes, do líder do governo, né, que é o Ricardo Barros, aqui do Paraná, e na página desses caras, pedir para eles tomar atitude, fazer alguma coisa, sabe o que eles fazem? Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Correr lá na página do Paulo Paim, xingar o Paulo Paim, como se o Paim tivesse culpa. O cara lutou e não deu certo, mas não, é o Paim, é o culpado. Ou então ir lá na página do Dr. Sandro, né, que fez toda essa luta, do Milton, do Felipe, ir lá xingar, não. Tem gente que vem aqui no meu canal dizer assim que nós estamos querendo holofote, que nós queremos aparecer, que é muita palavra, conversa à toa. Gente, se você pensa desse jeito, eu estou pensando totalmente errado. Você deveria ir falar isso para aquelas pessoas que não querem dar esse benefício para você. Ter coragem de ir lá na página do presidente, de colocar um comentário lá? Tem gente que não tem. Mas só que lá na página do Paulo Paim tem, ele é culpado. Gente, existe 81 senador, né? O quê? Tem uns 5 ou 6 ali que é preocupado com os aposentados, os demais não estão nem aí, né? Com a questão do 14º salário. Mais de 500 deputados da Câmara Federal. Tem ali uns 15, mais ou menos, que apoiam o aposentado, o resto não está nem aí. Então, o que você quer que faça, gente? Nós temos que, parabenizar o senador Paulo Paim, né? O deputado Zé Silva, o autor da emenda 48, o capitão Alberto Neto, relator da MP 1006, né? Nós temos que parabenizar o Pompeu de Matos, por exemplo, o senador Rogério Carvalho, que colocou emenda também no sentido de que o BPC também tenha direito ao contrair empréstimo consignado na MP 1006. Ou seja, gente, essas pessoas
nós teríamos que ir lá e aplaudir, parabéns, muito obrigado. Não foi dessa vez, não deu certo, perdimos uma luta, mas não perdemos a guerra, né? Uma das vitórias, gente, que o Sandro, o pessoal que estava lá em Brasília, teve, que no meu entender foi uma coisa maravilhosa, vai ser formado, né, a bancada do idoso. O que isso quer dizer, gente? Vai ter deputados e senadores nessa bancada que sempre vão estar atentos, espertos, acompanhando sempre alguma medida que vá beneficiar ao idoso e também esperto, né, quando aparecem alguns projetos de lei que vai prejudicar o idoso, o aposentado, o pensionista, né, os beneficiários do BPC. Gente, isso já é uma vitória. E eu já vi o Dr. Sandro falou que o Paulo Paim já vai ser um dos integrantes lá no Senado. Né? Ou seja, já por aí, gente, por aí, já foi uma grande vitória. O 14º é difícil. Era uma ilusão quem achava que o presidente Jair Bolsonaro ia se compadecer e fazer um decreto, uma medida provisória estabelecendo o 14º. Né? Isso eu não tinha essa ilusão. Sabia que era o caminho mais fácil, mas eu não tinha essa ilusão. Mas eu sempre acreditei que esse 13º poderia vir através dessa medida provisória a 1006, devido à emenda 48, né? Não se concretizou por enquanto, porque eu acredito, gente, que hoje será o último dia de trabalho lá em Brasília, né? Não sei se eu estou certo ou não, mas acredito que sim. E também, gente, a medida quase que foi votado, quase que o 13º foi votado sexta-feira, não sei se vocês sabem, é que o presidente Jair Bolsonaro fez uma live, chamou o Rodrigo Maia, né? Falou assim para o público, é que nas lives do presidente tem aquele público que vai lá, né? E ele falou assim, olha gente, vocês não vão ter o décimo, o pessoal do Bolsa Família não vão ter o 13º, porque o Rodrigo Maia não pautou a medida provisória lá, né? E mentiu, né? Mentiu. E aí o Rodrigo Maia ficou bravo, ficou constrangido. Eu vou mostrar para você, governo, como é que você faz agora. Vou colocar a MP1000, que era a MP1000 aquela lei residual do auxílio emergencial, mas junto ia colocar uma emenda lá para aprovar junto o 13º para o BPC e para o Bolsa Família, e inclusive iriam colocar uma emenda de última hora ali para pagar também o 14º salário. Só que, gente, isso aí foi só apenas jogada do Rodrigo Maia. Né, porque ele queria um pedido de desculpa, porque o governo sabia que o Bolsonaro, o pessoal do governo sabia que o Bolsonaro mentiu. Agora, não sei se mentiu deliberadamente ou porque está fora de sintonia com a realidade, né? Ou mentiu sem querer, digamos assim, não sabemos aí. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal da casa do Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes, o próprio líder do governo, Ricardo Barros, correu e falou, não, Rodrigo, mas pelo amor de Deus, não paute a MP1000, meu Deus do céu, vai aumentar o gasto do governo. O presidente Jair Bolsonaro mentiu mesmo, é verdade, quem acompanha política sabe que essa questão, o presidente mentiu e mentiu descaradamente, né? Essa que é a realidade. E aí? Daí o Rodrigo Maia, querendo ou não, bicho, apesar dele ficar com aquela briguinha com o presidente, é carne e unha, gente, eles são unidos. Essa que é a realidade. Pegou e rapidamente puxou a medida, por exemplo, e enfiou na gaveta de novo. E agora, gente, e além do mais, pegou essa medida provisória, colocou na gaveta e passou a chave. Quero ver quem tira de lá de dentro essa medida provisória. Ele mesmo falou, não, eu não vou pautar, não vai ser votado a MP1000. Por quê? Porque ele sabia que ali ia aparecer o 14º salário dos aposentados, ali ia surgir o 13º para o BPC, e o governo e o Rodrigo Maia, muito esperto, usaram essa jogada, né? Mas, enfim, gente, nessa história toda não há outra coisa a não ser agradecer a Deus, né? Agradecer ao Felipe, ao Milton, ao Dr. Sandro, ao Paulo Paim, ao Pompeu de Matos, ao deputado Zé Silva, o capitão Alberto lá, né, o relator da medida provisória. Gente, agradecer essa gente que de uma maneira ou de outra contribuíram, né, para que esse debate fosse à tona, para que todo mundo ficasse sabendo, né, dessa possibilidade. Não foi dessa vez, mas os planos continuam em 2021. E eu tenho certeza que essa bancada
essa bancada do idoso, essa bancada do aposentado, ao ser formado lá em Brasília. Porque, gente, lá em Brasília tem a bancada evangélica, né? A bancada evangélica, cara, trabalha contra o aposentado sempre. Pode ver nas votações. Temos a bancada da bala, né? Temos a bancada do agronegócio. E por que não, gente, termos a bancada do aposentado, a bancada do pensionista, do idoso lá? Daí, o que vai acontecer? Essa bancada vai lutar firme e forte para que, por exemplo, essa medida provisória a qual nós falamos que vai ser lançada para restringir ainda mais o BPC, não vai ter caminho fácil no Congresso Federal. Gente, um abraço e a esses homens guerreiros, o nosso sinceros cumprimento e que Deus dê força, força para continuar lutando, para que não desanime, porque o caminho é difícil e a gente sabe disso. Um abraço, fui e até a próxima.